Planejamento sucessório. O que é? É uma alternativa para que você consiga transferir o seu patrimônio, organizar a transferência do seu patrimônio de uma maneira mais rápida e menos custosa e da forma que você entender melhor. Planejamento sucessório, o que é e como fazer. É isso que nós vamos falar hoje. Oi, eu sou o Walter Moreira Neto, fundador do Overclub Family Office, e uma coisa que normalmente as pessoas se perguntam é quem deve fazer um planejamento sucessório? Bom, a grande verdade é que todo mundo pode fazer um planejamento sucessório, desde que você tenha algum patrimônio que você gostaria de facilitar essa transmissão, essa transferência de ativos, de patrimônio para sua família, para os seus herdeiros, de uma maneira mais sensata e da forma que você quiser, evitando conflitos, minimizando essa carga tributária, você pode fazer. E quando que você deve fazer um planejamento sucessório? Quando você deve pensar nesse tipo de planejamento? Basicamente, quando você tiver a certeza que você não vai estar mais aqui. Como ninguém tem essa certeza, então quanto antes você se preocupar em montar um planejamento sucessório, melhor. É muito melhor você se planejar do que ter que remediar uma situação que já aconteceu. E por que você deve fazer um planejamento sucessório? Bom, tem alguns motivos. Talvez um deles seja para você conseguir proteger seus herdeiros e as pessoas que você mais ama. Para você conseguir definir para quem vai o seu patrimônio. É importante que você respeite o Código Civil, você pode disponibilizar até 50% para quem você quiser, mas é importante você definir a forma que você quer. Outro ponto é que você consegue escolher, por exemplo, um tutor para os seus filhos ou até mesmo quem vai cuidar de você, no caso de você ficar incapaz. A forma que você faz isso é muito importante. Por exemplo, vamos pensar que um filho, ele queira ser o tutor, mas ele notavelmente é aquele filho que gasta mais, que ele é conhecido por estar mais endividado. Então é melhor você se precaver com relação a isso e montar um planejamento para já definir quem vai ser um tutor ou quem vai cuidar de você no caso de uma incapacidade. Outra praticidade de se fazer um planejamento sucessório é que você pode, inclusive, definir como será gasto o seu patrimônio. Vou dar um exemplo. Existem algumas estruturas que você pode montar, não vou falar agora, daqui a pouquinho eu vou entrar no detalhe de quais tipos de planejamento sucessório que é possível fazer, mas basicamente você consegue, inclusive, definir a forma que vai ser utilizado. Por exemplo, aqui no nosso escritório a gente tem um caso emblemático que é de uma pessoa que ele é incapaz, ele não consegue administrar a sua própria finança, mas ele tem um patrimônio. Então a estrutura que foi montada é de uma forma que o patrimônio que ele tenha, que ele venha a receber, ele deve ser utilizado de uma determinada maneira para custear, no caso dele, as despesas com relação a médico, enfermeira e tudo que relaciona à saúde dele. O planejamento sucessório também ele ajuda a evitar conflito dentro da família. É comum em algumas famílias ter, por exemplo, vou dar um exemplo aqui, um imóvel na praia, onde um dos filhos utiliza mais aquele imóvel ou cuida mais daquele imóvel, se interessa mais pela gestão desse imóvel. É possível que esse filho ou filha ele se sinta num direito, em uma ausência precoce do patriarca ou da matriarca, em querer cuidar ou ter esse tipo de bem para ele. Enquanto que os outros membros da família, os outros filhos, podem achar e entender por bem que ele deve ser dividido igual, talvez esse imóvel custe mais ou custe menos do que um outro. Enfim, num planejamento sucessório você consegue inclusive facilitar isso de algumas formas para que não tenha esse tipo de conflito em qual filho ou qual herdeiro vai ficar com qual tipo de bem. Isso é uma parte muito importante. Outro ponto importante também do planejamento sucessório, não menos importante, mas é a minimização de imposto. A gente sabe que no Brasil a gente paga muito imposto de sucessão no Brasil, ele é chamado ITCMD, é um imposto estadual. Ele varia hoje de 4% a 8%, então em São Paulo nós temos um imposto de 4%, não sei onde você está, mas em outros lugares ele pode chegar até 8% e provavelmente esse imposto deve aumentar. Comparativamente com outros lugares do mundo, o Brasil ainda é um lugar onde se tem a menor alíquota desse imposto específico. Então é muito possível que em algum momento esse imposto venha a aumentar. Então montar um planejamento visando a minimização desse imposto é muito importante quando a gente está falando em planejamento sucessório. Bom, talvez a maneira mais simples da gente montar um planejamento sucessório
é via um testamento. Um testamento, você tem que saber a maneira de fazer, não é simplesmente anotar num papel e achar que ele vai funcionar. Tem a maneira correta de montar um testamento. Mas ao fazer isso, você consegue designar para quais são os herdeiros e para quais pessoas você quer disponibilizar o seu patrimônio. Lembrando sempre de respeitar os 50% que você pode doar ou você pode transferir para outras pessoas que não sejam seus herdeiros legítimos. Outra parte de um planejamento sucessório que é importante fazer, ou que pode fazer sentido, e aqui tem uma coisa importante também, eu estou falando alguns exemplos de tipos de planejamento sucessório que são possíveis, mas não que todos esses sejam interessantes. Então, se você que está vendo esse vídeo já tem um testamento ou já tem uma holding familiar, por exemplo, não se apegue a fiz um planejamento sucessório e não preciso rever mais. O planejamento sucessório ele deve ser monitorado e revisto frequentemente. Tem novas leis no Brasil, seu patrimônio muda, a estrutura da sua vida, a fase da vida que você encontra, mudam. Então é importante ver qual que é aquele que mais faz sentido para a sua família. O segundo ponto, o segundo modelo, talvez a gente pode falar, o segundo exemplo de planejamento sucessório seria uma holding familiar, que nada mais é do que uma empresa onde você tem os seus patrimônios dessa empresa e os herdeiros eles herdam as cotas, o que facilita bastante, principalmente evita conflito entre herdeiros, para falar exatamente o que eu falei há um tempo atrás, que é sobre qual herdeiro fica com determinado imóvel, ou qual outro herdeiro fica com imóvel. Não, eles vão herdar cotas. Tem algumas vantagens tributárias também, que você pode ter esse inventário, ele vai ser feito sobre o valor das cotas, que normalmente é o valor contábil, o valor está lá no imposto de renda, e não sobre o valor de mercado, e essa alíquota incide sobre um valor menor e possivelmente você vai ter que pagar menos imposto também. Muito parecido com uma holding familiar, que normalmente é utilizada para imóveis, ter patrimônio imobilizado dentro da holding familiar, um instrumento correto para você montar, é como se fosse uma holding, seria uma empresa para gerir seu patrimônio, só que financeiro, a gente falaria dos fundos exclusivos, que assim como as holdings, você também faz a sucessão em cima das cotas, mas a holding seria mais para você ter patrimônio imobilizado e um fundo exclusivo seria mais para você ter um patrimônio financeiro. Então avalie se você hoje que está vendo esse vídeo tem uma holding, mas colocou tudo junto lá dentro, tanto imóveis quanto investimento financeiro, calma, dê uma olhada nisso aí, porque você possivelmente está pagando mais imposto do que você deveria, tá? Então, holding patrimonial ou holding familiar, fundo exclusivo, são duas maneiras que você pode fazer de planejamento sucessório. Em ambos os casos, tanto na holding quanto no fundo exclusivo, você pode, se você quiser, fazer uma doação desse patrimônio e antecipar esse ITCMD, que é o Imposto de Sucessão, para os seus herdeiros. Qual que é a vantagem de fazer isso? Que você paga uma alíquota hoje, que possivelmente vai ser aumentada no futuro, e essa alíquota vai incidir sobre um valor de hoje, que é um patrimônio menor do que esse patrimônio com toda a rentabilidade que você vai ter no futuro. Então, uma possibilidade. Tem alguns cuidados que você precisa para fazer isso. Então, procure um advogado especializado nessa parte sucessória para fazer essa doação, se for do seu interesse. Algumas cláusulas como usufruto, incomunicabilidade. Tem algumas cláusulas que vão te proteger um pouco mais. Não vou entrar em detalhes nela agora, mas é importante que você se atente a esses detalhes. Existem outras formas também de outros exemplos de planejamento sucessório. Por exemplo, se você já investe fora do país, você já tem algum tipo de alocação offshore nos seus investimentos, a maneira mais eficiente que você consegue fazer um planejamento sucessório é através da constituição de uma offshore, de uma empresa offshore. Muitas pessoas pensam que ter uma empresa offshore ela não é legal, pelos diversos casos de políticos que tiveram contas de offshore em paraísos fiscais. Mas é perfeitamente legal você ter uma empresa que cuide dos seus investimentos que está sediada fora do país. Obviamente que é importante que você declare isso para a Receita e a origem do dinheiro seja lícito. Mas é muito importante você ter esse tipo de estrutura, porque o imposto que hoje no Brasil, o imposto estadual, eu já disse, vai de 4% a 8%, nos Estados Unidos, por exemplo, pode ir de 40% a 45%, pode ser um valor muito alto. O brasileiro ele tem uma isenção de $60 mil somente hoje. Então é importante que você se preocupe em como minimizar esse tipo de imposto lá fora. E normalmente o veículo que a gente utiliza para minimizar esse imposto é uma estrutura offshore, até porque a empresa ela não morre.
Tá? Então, dentro desse argumento que a gente constitui, além de outros N benefícios que você tem na parte de gestão patrimonial, que não é o foco agora. Um outro ponto que é importante a gente falar também é sobre o Trust, que é um veículo, é uma estrutura muito utilizada fora do Brasil. Aqui no Brasil ela não é reconhecida, mas se você seguir o Código Civil, ela pode ser muito bem utilizada. Basicamente o Trust ele surgiu lá na Inglaterra, lá atrás, e funcionava mais ou menos assim. Uma determinada família tinha lá uma plantação de subsistência, plantava alguma coisa, e o cara ia para a guerra. E ele virava para o vizinho e falou, olha, eu tenho minha mulher, eu tenho meu filho aqui, e eu tenho uma horta com plantas, enfim, eu crio aqui meus gados, minha agricultura aqui, e eu vou pedir para você continuar cultivando, plantando aqui para mim, e tudo que você tiver de safra, você entrega o dinheiro para os meus filhos, para minha mulher, para eles viverem bem, e daí quando eu voltar da guerra, se eu voltar da guerra, eu toco esse barco. Basicamente é isso o Trust. Tá? Você delega seu patrimônio para essa estrutura, onde tem uma pessoa, uma entidade, que ela é responsável por gerir aquele patrimônio da forma como você escolheu. E essa talvez seja a parte mais legal. Você consegue designar a forma que é utilizado. Por exemplo, tem alguns casos de trust que a gente utiliza para uma família que tem um patrimônio bem elevado, para que esse dinheiro, na ausência do patriarca ou da matriarca, seja utilizado somente para custear os estudos das famílias, dos herdeiros, qual que ele quiser. Eles não podem usar, por exemplo, o patrimônio para comprar um carro legal, uma casa legal. Não, eles só podem utilizar esse patrimônio para a educação. Então esse é um tipo de exemplo de trust, como que ele pode funcionar. Eu falei de algumas estruturas aqui, mas a grande verdade é que o custo de sucessão, ele provavelmente vai existir, que é o custo do inventário, com advogados, certidões, o próprio TCMD. Então é importante que a família tenha uma determinada liquidez para arcar com esses custos. No Brasil, a gente tem basicamente duas formas de ter uma liquidez para inventário. Uma delas, e talvez a melhor, seria um bom seguro de vida, e eu estou falando um bom seguro de vida porque dependendo do seguro de vida que você faça, um seguro de vida que não seja feito através de um exame médico, por exemplo, ele pode não funcionar. Então é legal você entender qual tipo de seguro que você tem. E o outro, que ainda funciona, é uma previdência privada. Ambos propõem um capital livre de inventário para os herdeiros para que eles consigam custear todos os custos que envolvem esse inventário. No caso da Previdência especificamente, é legal você consultar o seu estado, porque em alguns estados os governos já estão querendo cobrar imposto sobre esse tipo de investimento, tá bom? E você, seu planejamento acessório, está de acordo ou você acha que você precisa monitorar e fazer algum tipo de alteração nele? Um abraço, se você gostou, clica aqui embaixo, comenta e é isso aí. Até a próxima!